Bom dia, pessoal. Hoje eu vou apresentar uma ferramenta nova que eu venho trabalhando faz alguns meses. Aqui a gente trabalha muito em empacotamento na comunidade e eu decidi focar um pouquinho em empacotamento de plugins. Então, para quem não conhece, Vim é um editor de texto e aí tem um conjunto de plugins que ajudam ele a ficar um pouco mais poderoso. Normalmente eu usava esses plugins fora do Debian e aí, por causa de algumas questões que eu vou até comentar aqui na palestra, eu decidi distribuir tudo pelo Debian. Então eu estou começando nesse trabalho. Tem algumas pessoas que também estão me ajudando, o Alit e o Daniel. Os dois estão me ajudando bastante, principalmente agora na minha DevConf. Então, eu queria mostrar essa ferramenta que vai auxiliar quem tem interesse de fazer isso a começar a trazer mais plugins para o ecossistema do Debian. Então, eu sou o Sérgio, eu uso Vim, né? O Vim faz mais ou menos uns 8 anos. Eu sou engenheiro de software pela UNB, na Universidade de Brasília. Eu sou desenvolvedor da Magalu. Inclusive, eu tenho 2 agradecimentos. Um é pelo Debian, que patrocinou uma parte da minha viagem e hospedagem, e a Magalu, que patrocinou a passagem e algumas outras coisas. E eu também sou um Debian Developer desde o ano passado, mas eu tinha sido Debian Maintainer desde 2021 e também eu estou na comunidade desde 2020, então já faz algum tempo que eu participo ativamente do projeto. Então, acho que respondendo a primeira pergunta é por que empacotar os plugins do Vim. Então, a primeira ideia é aliviar o trabalho de manutenção dos usuários. Uma coisa que todo mundo que usa Vim ou NeoVim tem um problema é ficar tendo que manter as versões atualizadas localmente, tem que gerenciar quando acontecer alguma quebra. Então, a ideia aqui é ajudar os usuários a lidar com esse problema. Então, isso não só tem a ver com esses plugins, mas empacotamento no geral no Debian. A ideia da gente distribuir software é porque as outras pessoas não precisam ter o trabalho de saber como instalar ou como compilar. Então, por exemplo, a maioria das pessoas não sabe instalar um navegador. A única coisa que eles precisam saber é que se eles fizerem apt install o Firefox, eles vão ter instalado o navegador. Então, a ideia aqui seria semelhante. A pessoa não precisa saber os percalços de atualizar e migrar, por exemplo, para uma nova versão. A gente vai cuidar disso. Uma outra coisa é a ausência de releases. Então, nem sempre é óbvio quando é seguro atualizar. A maioria dos plugins, eles não lançam novas versões. Então, às vezes, você tem que ir lá e construir numa versão que está mais recente, né? Então, no caso, a maioria usa Git. Então, você pega a commit mais recente e gera uma versão a partir disso. Só que aí, principalmente porque os que não fazem release também não mantêm changelog, você precisa ficar observando o código para entender o que mudou ou não. Então, se a gente empacotar os plugins, essa tarefa fica com quem está empacotando. E aí todo mundo pode consumir disso. Outro problema são correções e funcionalidades sendo distribuídas em conjunto. Então, às vezes surge um bug e é meio difícil você atualizar e pegar só a correção. Então, eles já lançam novas features junto com a correção do bug. Aí você pode acabar tendo um outro problema, né? Você corrige o seu bug, mas acaba tendo um outro problema decorrente disso. Outra questão são plugins que exigem versões mais recentes do NeoVim do que o que a gente tem no Debian. Então, uma coisa que acontece muito, eu já até conversei com algumas pessoas da comunidade, você quer usar um plugin novo, e aí, quando você usa ele não é compatível com o que tem no Debian. E aí muita gente decide parar de usar o pacote que tem no Debian para instalar manualmente o NeoVim de outro lugar. Então, essa daqui é uma outra razão. E eu já faço esse trabalho sempre que eu preciso atualizar os plugins. Então, já que eu já vou fazer isso de qualquer jeito na minha máquina, melhor jogar essas coisas no Debian, que aí outras pessoas conseguem se beneficiar do que eu já estou fazendo para mim mesmo. E o outro ponto é que no empacotamento a gente pode testar com a versão distribuída no Debian. Então, isso que eu falei de às vezes não ser compatível com o que está no Debian, isso é resolvido porque dá para a gente testar com o que já está lá. E o empacotamento formaliza todo esse processo e benefícios que eu comentei ali acima. Então, por que eu implementei o DHMake Vim? Já existe uma ferramenta no Debian chamada DHMake. Então, ela basicamente gera um monte de arquivos que você pode precisar durante seu empacotamento.
eu notei nesse processo de empacotamento que eu não estava mais usando ela, porque ela gera, não sei, uns 20 ou um pouquinho mais de arquivos, e a primeira coisa que eu fazia era remover a maioria deles. Então eu senti que eu estava gerando e jogando fora quase tudo que era gerado, e aí já não estava mais fazendo sentido. Eu conversei com outras pessoas que estavam empacotando, e alguns preferiam só copiar um pacote, né, o link que já estava empacotado e fazer com base nele. Mas aí o que acontecia é que você acabava esquecendo alguns detalhes. Então, quando você estava empacotando um plugin X, acabava que às vezes o nome do Y aparecia em uma parte ou outra dos arquivos. E aí foi esse que foi um dos começos da ideia de criar uma ferramenta dessa. O outro ponto é a semelhança entre os plugins. A maioria dos plugins é muito trivial de empacotar, eles são praticamente idênticos, não muda muito. A funcionalidade do plugin muda, mas a estrutura, o pessoal respeita a mesma estrutura. Então, basicamente, você sempre está fazendo um processo que é repetido. Então, tem como gerar de forma estática a maioria dos arquivos e você só precisa tomar algumas decisões ali no processo. Verificações repetidas. Um outro motivo de eu fazer essa ferramenta é porque no processo de empacotamento, a primeira coisa que eu faço um conjunto de verificações. Né? Tenho coisas que não dá para automatizar, como verificação de licença, você tem que ir lá manualmente e checar a licença, mas algumas outras coisas, como checar se esse pacote já existe no Debian, checar se ele já existe em algum ambiente específico do Debian, se ele às vezes está numa fila para entrar no Debian, que a gente chama de new, ou se já tem um bug com alguém falando que deseja empacotar esse software. Então, a ideia do DH Make é que esses passos iniciais também sejam automatizados. E a falta de releases também foi algo que me motivou. Uma coisa que dá trabalho na hora do empacotamento é você criar uma versão que não segue uma release. Então, você tem que criar baseado no hash, você tem que fazer algumas operações a mais. Então, eu falei, eu vou fazer e outros times do Debian já fazem. O time de Golang faz isso muito bem. Então, eu vou tentar copiar o que eles já fazem e reproduzir aqui para o ecossistema do Linux. Então, algumas funcionalidades que eu vou mostrar aqui hoje dessa ferramenta a verificação se ele já está no Debian. Então, aqui o que ele checa? Ele checa se já existe um bug ITP ou RFP, que são bugs que demonstram a intenção de empacotar ou um pedido de empacotar, para você não precisar gerar novamente. Ele vai gerar um arquivo, inclusive ITP, caso você precise criar um bug novo para isso. Geração de todos os arquivos necessários, então, diferente do DHMake, eu não vou gerar coisas a mais, eu vou gerar como é específico para o ecossistema do Linux, eu posso tomar essas decisões de geração que é necessário mesmo e não preciso ficar tentando atender a todos os problemas ali de empacotamento. Ele tem uma configuração pré-definida, então se você rodar o comando principal, ele vai gerar tudo que precisa, sem você tomar nenhuma decisão, mas você tem a liberdade de passar algumas variáveis a mais e tomar a decisão caso você precise mudar o padrão. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui. Esse daqui é um exemplo. Então, tem esse plugin WhitKey. E, basicamente, eu vou chamar DH make min, chama make, porque tem alguns outros comandos. E aí, eu passo a URL. E, a partir dessa URL, ele consegue fazer os procedimentos. Então, agora é a hora da verdade, né? Para ver se vai funcionar ao vivo. Deixa eu só remover algumas coisinhas e outros parâmetros. Então, aqui o que eu estou rodando é exatamente o que vai estar lá. Ele vai chamar esse comando make e vai tentar empacotar, já gerar um pacote a partir disso. Então ele avisa que é um software experimental e aí ele encontrou esse cara no Salsa. Então, isso daqui é uma das verificações. Ele olha esse pacote e alguém já começou a trabalhar nele. Então, mesmo que alguém não abriu um ITP, não abriu um bug, não colocou na new, ele já encontrou e falou assim, pô, talvez você não queira empacotar esse cara porque alguém já começou a fazer isso. Ele também fala que se eu quiser ignorar esse warning, eu posso passar essa outra flag de ignorar o salsa repo. E aí ele não vai checar essa checagem. Então, mesmo se eu quiser ignorar que alguém já está fazendo, e fazer mesmo assim, ou só para testar na minha máquina, eu posso ignorar isso daí. Esse daqui é outro teste que ele faz. Então, depois ele verifica o tracker. A ideia de olhar direto no tracker é que eu consigo ver se alguma coisa já entrou no Debian pela Unstable, ou também se algo foi removido. Então, às vezes, eu estou empacotando algo que alguém removeu do Debian, então é melhor dar uma olhada no motivo que a remoção aconteceu, ou ver se eu consigo até reaproveitar o pacote, caso ele tenha algumas mudanças a mais. E aí tem como a gente ignorar também, passando essa outra flag que ele recomenda. E aí, depois de ignorar isso aí tudo, ele vai gerar, porque
eu ignorei todos esses outros passos. Então, ele vai gerar um arquivo ITP. Então, eu posso pedir para ele ignorar essa geração, mas a ideia, isso aqui é para gerar o bug. Aqui, eu decidi sempre rodar no modo V12 para você conseguir entender o que está acontecendo. Então, tá funcionando? Pode? Ah, tá legal. Então, aqui ele vai gerar o DevWatch, que é um arquivo que pega as mudanças do upstream para a gente, então ajuda a gente nesse processo, e também vai gerar o tarball. Então, o tarball aqui é o targz, que na verdade é o código-fonte do pacotamento. Desculpa. Então, ele vai importar esse tarball para a gente automaticamente, vai gerar os arquivos que a gente usa no empacotamento, então vai gerar o DevRules, control, copyright, e a gente só precisa editar esses arquivos específicos. Então, só para fazer um highlight aqui, então ele gera, por exemplo, esse Debian Control, o copyright, um arquivo falando que vai instalar as coisas, vai gerar arquivos específicos do Vim, então o Vim Addon e Neo Vim Addon, vai gerar vai remover o DebelWatch, porque na maioria dos casos a gente não precisa de um arquivo de DebelWatch hoje em dia, pelo menos seguindo alguns padrões do Vim, a gente consegue atualizar o upstream metadata para ter essas informações, então ele já usa a versão mais recente no caso, a versão 5, né, do DebelWatch, ou essa versão atualizada de atualizar o upstream metadata, e também gera o changelog. Então, deixa eu mostrar aqui os arquivos. Desculpa aí pela situação que eu um pouquinho gripado. Então, aqui ele vai gerar uma pasta Debian no ITP. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui a fonte, porque assim, tudo aqui mais importa. Então, isso aqui é basicamente um campo de e-mail, que é o que você precisa gerar logo no início para mostrar a sua intenção de pacotar. Vocês vão notar que tem vários to-dos, porque tem algumas coisas que você tem que preencher normalmente. Então, por exemplo, a descrição, não tem como eu inferir a descrição desse pacote. Então, você vai lá, como você vai pacotar, você tem que ter um conhecimento do que esse software faz, e você escreve sobre isso daí. Esses aqui são todos os pacotes, né, na parte esquerda, são todos os arquivos. Então, por exemplo, isso aqui é um arquivo que fala onde tem que instalar. E aí todo plugin, mais ou menos, coloca o mesmo arquivo. Então, as decisões são compartilhadas. E aí, aqui tem mais alguns arquivos, como o DebelRules, é o Makefile, né? E aí, no caso do Vim, não precisa ter muitas mudanças. Tem o copyright ele é quase todo um to-do, porque é isso aí, você tem que verificar manualmente e ver se esse pacote atende a DFSG e se é um software livre. O Debian Control ele já lança com o máximo de coisas possíveis que ele já consegue inferir, como por exemplo o homepage, onde que vai ficar no salsa, né, no Debian, mas tem algumas coisas de descrição que você tem que colocar. E o changelog, que o changelog é sempre o mesmo, mais ou menos, quando você vai fazer a release inicial. Então, normalmente o que você precisa fazer é só mudar esse release e também adicionar um bug. Eu tenho mais algumas demonstrações aqui de alguns outros cenários. Então, deixa eu pegar. Então, o que eu mostrei agora foi o comando mais básico, né? O genérico, que normalmente serve para tudo. Mas você pode passar essa versão, como eu falei, sem usar uma release, se você quer sem uma tag. Então, basicamente é o mesmo comando. Eu vou continuar ignorando tudo, e aí eu passo aqui no watch tag. O que ele vai fazer aqui, ele vai gerar um novo tarball. Então, o que a gente estava mexendo um pouco aqui para trás era com a versão 3.17, porque esse software
ele faz uma release. Mas agora que eu passei essa no watch tag, você vê que a versão ela muda completamente. Porque ele parte do pressuposto que você está usando o Git. Então, essa data aqui é a data do último commit. Isso aqui é um pedaço da hash do Git, do commit. E a gente usa 0.0 porque a ideia a gente usa 0.0 porque a ideia é que isso daqui seja antes de alguma release. Então, se o cara mudar de ideia e começar a fazer releases e lançar 1.0, a versão 1.0 vai ser maior do que todas essas que a gente está utilizando. Eu decidi usar o mesmo padrão que o time de Go usa, eles usam já faz um bom tempo, então já é um padrão testado. Então, isso porque é outra capacidade que ele consegue fazer, que é gerar versões a partir de commits do Git. Deixa eu pegar mais alguma demonstração. Então, já foram essas duas. A terceira é um exemplo de que você pode escolher o nome do pacote. Então, eu já tomo algumas decisões, como, por exemplo, o nome do pacote eu já gero seguindo as regras do time de Vim. Então, você pode passar um nome customizado, e esse caso em específico, se você não define um nome customizado, ele vai te pedir um, porque ele não consegue inferir que isso segue algum padrão do ecossistema. Então, normalmente, seja promise assim que ponto ele vir, quando é o vim traço. Então, se ele não consegue inferir, ele pede para você colocar o nome. E aí você pode digitar ali, que eu cancelei, aí por isso que ele quebrou, não tratei o Ctrl+C. Então, eu tenho que tratar esse sinal aí para ele parar de quebrar. Mas você tem essa capacidade. Outras coisas é que ele vai gerar uma mensagem de erro se ele não conseguir tomar uma decisão. Então, esse é um exemplo de pacote que ele não vai achar uma release. Então, como por padrão ele tenta fazer uma release, isso aqui é o tipo de erro que ele vai gerar. Então, por exemplo, ele fala que não tem release para esse software, mas ele já sabe te passar a flag que vai fazer isso funcionar. Então, se você fizer a mesma coisa, só que passar naquele no watch tag, é funcionar. E aí ele gera normalmente o pacote. E aqui eu vou mostrar só algumas customizações que estão disponíveis, como não dá tempo de mostrar tudo. Então, basicamente, tem alguns comandos básicos, como por enquanto só a versão, copyright, o help e o make. Mas aí você pode pegar o help e aqui você vê que tem um conjunto de opções. Então, dá para você ignorar esses logs, dá para você escolher uma versão da opção específica. Aqui você escolhe o seu nome e o seu e-mail como aparece no de log. Aqui são os avisos, né? Se você quer ignorar aquelas checagens, se você quer ignorar a geração daquele item.txt, se você quer usar printar ou não, as branches, o nome que você vai usar, seguindo o padrão. Para o padrão ele coloca Debian/unstable, Debian/upstream/latest. O source name, se você quiser escolher o source name também, aquilo lá de watch tag, para você ou olhar uma tag de release ou fazer por commits e o help mesmo. Peraí, que deu até alguns slides por causa do tamanho da tela. Não me preparei para a tela tão grande. Deixa eu diminuir um pouquinho. Beleza. Então, aqui os próximos passos. Tem um pedido de ajuda para quem quer começar a contribuir. O software ele foi todo feito em Python, então é uma linguagem bem acessível. Então, quem quiser ajudar nisso aí. Eu fiz um fork do Golfion, que é um gerador de pacotes como DHMake Golang. Então, muita coisa eu fiz o fork lá, usei de base, mas eu mudei um pouco da estrutura e adaptei para o Neovim. Então, eu tinha achado a qualidade do código muito boa, então eu decidi fazer a Linux. Então, algumas coisas. Os testes não deu tempo ainda de eu terminar de escrever. É por isso que eu ainda não subi o pacote para o Debian, porque ele está ficando nos testes e eu preciso corrigir isso antes. Eu preciso implementar mais alguns comandos. Então, a ideia às vezes, até ele ir além do gerar o make, ele pode também conseguir fazer alguma outra operação que é muito trivial, como a atualização de release, por exemplo. Já existem scripts que a comunidade usa. Eu lembro que o Andrés, o DPL anterior, ele tinha um conjunto de scripts para
atualizar automaticamente a versão do upstream e coisas similares. Então, às vezes, dá para incorporar algo do tipo na ferramenta. Então, esses comandos seriam a atualização de versão, talvez criação de repositório no Salsa, é algo que o DH Make Golang faz. Então, tem que ver mais ou menos como é o processo. O DH Make Golang deixa um endpoint público, então talvez eu não seguiria a mesma linha. Adicionar a opção de escolher licenças conhecidas e mais populares. Então, isso é algo que a gente não consegue inferir tão facilmente, mas dá para passar um conjunto de opções igual o DH Make tradicional já faz, né? Então, por exemplo, a maioria de plugins é MIT. Então, daria só para passar essas opções e gerar já um copyright considerando que tudo é MIT, por exemplo. Faltam as man pages ainda, então tem que escrever ou gerar elas. Ajustar coisas de autocomplete, que também é um detalhezinho, e implementar algumas outras opções. E tratar outros tipos de plugin, como plugin Scholar Scheme, eles têm às vezes um detalhe ou outro diferente. Então, tratar essas diferenças de plugin, você vai ter que também fazer manual, já que eles são repetitivos. Então, no geral, é isso. Tem muita coisa para fazer, então está sempre aberto aí quem quiser ajudar. E, basicamente, é o que eu queria demonstrar hoje. Obrigado. A gente tem um tempinho para perguntas, acredito que uns 8 minutos. Primeiro, parabéns, sei que você trabalhou bastante nisso aí, bem legal. Eu sei que também você se baseou em outros que já existem, né? E aí eu fico pensando, será que não... na verdade, deixa eu refrasear. Você já pensou em criar... Porque assim, deixa eu, na verdade, explicar. Eu acho que essa característica de ter um framework, no caso, vamos chamar o Vim de framework, e aí você ter vários plugins, vários módulos, vários que são fáceis de empacotar, seguem todos a mesma linha de padrão, é uma coisa que permeia outras linguagens, Golang, mesmo Perl, PHP, Python, enfim. Você já pensou em fazer um DH Make livre, e aí você cria um framework de DH Make, e aí essas outras linguagens conseguem derivar e utilizar a sua biblioteca para fazer isso que você fez, porque eu acho que isso é muito massa. E eu tenho certeza que você acha também, porque eu lembro que a gente conversou sobre o DH Make com alguém, como ele era muito bom e tal, para facilitar a entrada de novos contribuidores, né? Você já pensou nisso? Eu pensei nisso, mas como eu achei que ia ser um passo muito grande, eu decidi começar pelo que é bem mais trivial, que seria gerar esses caras que são muito similares um do outro. E aí eu também fiquei pensando, se eu fosse nessa linha, se não ia acabar virando que o DH Make é, que ele é bem genérico, então ele tenta atender ninguém. E como ele não tenta atender ninguém, ele acaba gerando muito mais coisa do que o necessário. E esse é o entrar no mesmo problema, né? Porque, por exemplo, quando eu não estou botando no Vim, normalmente eu uso DH Make. E eu acho que eu teria que fazer mais pacotes desses outros ecossistemas para ver se eu sentiria os mesmos problemas de ter que ficar removendo tudo ou algo do tipo. Mas é algo que eu ainda estou pensando. É que eu acho que o DH Make, o problema dele é exatamente que ele é genérico, mas que ele não é uma biblioteca, ele é um programa. Entendi. Que só faz uma coisa só, e não tem como você mudar parâmetros ou coisas dele. Entendi. Uma biblioteca seria legal porque a pessoa não rodaria a sua biblioteca. A pessoa implementaria o DH Make Perl, por exemplo, em cima dela, com as especificidades do Perl. Enfim, mas é só uma ideia. Não, mas do jeito que eu fiz também, eu coloquei cada parte como separado, de uma forma que você quiser gerar a biblioteca. Então, se eu quiser gerar uma biblioteca do jeito que eu interajo com o Scan, tem como fazer isso. Então, talvez acho que eu começaria por aí. Sim. De gerar, isso aqui é a biblioteca para interagir com o Scan. Sim. Isso aqui é a biblioteca para fazer algumas coisas no GBP. Perfeito. Perfeito. Legal. Ok. Valeu. Só sobre isso, o DHB que já tem templates diferentes, né? Você pode gerar mais de um tipo de pacote. Ah, sim, então, Python, tal. Mas de fato, talvez
O problema com isso é que cada time vai querer que as ferramentas sejam escritas na sua linguagem, né? As ferramentas do time de Perl são feitas em Perl, as ferramentas do time de Ruby são feitas em Ruby. O time de Python é uma coisa esquisita que ninguém sabe. O time de Go, as ferramentas são em Go, então eu não sei o quanto isso é viável. Seria esperto não reinventar a mesma roda 200 vezes, né? Uma coisa que eu pensei sobre isso seria de tirar pelo menos a parte das checkagens iniciais, porque é genérico de qualquer linguagem e acho que talvez deve para fazer algo à parte. Pode ser em si e fazer byte em várias Ele sabe, minha pergunta, você eu vi foi ele gera um tarbol, depois importa, sendo que praticamente 100% dos plugins estão no Git, né? No Git isso. Você pensou em pular essa parte de tarbol e usar um workflow Git nativo, sem coisas obsoletas? Entendi. Eu acho que eu vou esperar passar um pouco e essas novas vertentes darem uma estabilizada. Então, pelo menos é o que eu uso desde o início. Então, eu vou começar nesse padrão e é o que o time de linha acaba usando. Então, quando eu começar a adotar o meu processo manual com essas ferramentas novas, aí eu acredito que dá para migrar, porque eu vou ter mais conhecimento sobre os problemas delas também. Acho que seria isso. Mais alguma pergunta? Então, é isso. Muito obrigado, pessoal.